Vamos falar agora a respeito de violência dentro de transporte coletivo, dentro de ônibus. Isso é um fato que está tomando conta, é o crime da moda, vou dizer. Porque foram 38 casos registrados nesses primeiros meses de 2020. 2 meses em 2020, 38 assaltos. Uma média superior a 2 por dia, uma média mais ou menos de 2, aliás, uma a cada 2 dias. Gorete Santos, boa tarde para você. A situação está assustando motoristas e cobradores e, claro, o usuário também, Gorete. Sem dúvida, viu, Joelson? Boa tarde novamente a todos. Olha, foram 38 só este ano, como você falou, uma média de em menos de 2 dias. Na semana passada, houve inclusive uma reunião com a Secretaria Estadual da Segurança para discutir medidas que possam minimizar esse problema aqui na capital, que atinge todas as regiões. Mas o que a gente observa é que os assaltos continuam. A gente vai tentar ouvir alguns usuários do sistema. Vem cá, senhora, como é que está a questão da segurança no transporte coletivo? Péssimo, cada dia pior, você entra tem medo de qualquer pessoa que entra. E vou logo dizer, tipo assim, tem um negócio do pânico, né? Quando fizer esse negócio do pânico, os ladrões ficar sabendo não, porque senão todo mundo vai ficar sabendo, eles vão ter o jeito dele. É fazer essa reportagem para ver se pega um no flagra, esses bandidos. Todo mundo revoltado, né, Joyce? Realmente são muitos casos. E aí acaba tendo problema para todo mundo. É passageiro de ônibus que acaba perdendo todos os bens, é cobrador e motorista que é ameaçado por esses bandidos. Boa tarde, com licença. A senhora fica parada aqui tranquila esperando pelo ônibus ou tem receio em relação à segurança? Tenho receio. Já foi vítima ou já presenciou algum? Já presenciei, vítima não. É uma situação realmente desesperadora. Bem difícil, viu? A gente fica porque não tem outro meio, né? Mas que não é fácil, não é não. Muito assalto. Eu estava subindo aqui no ônibus. De repente você vê a pessoa metendo a mão na bolsa do outro. Eu já presenciei várias vezes. Obrigada. Olha, Joyce, pois é assalto nas estações de ônibus, nos terminais de passageiros, dentro do transporte coletivo em todas as regiões da capital. A gente vai conversar agora com o Fernando Feijão, ele que é presidente do Sintetron, detalhando melhor para a gente essa situação. Inclusive já houve reunião, Fernando Feijão, na semana passada, né? Foram tomadas algumas providências, mas a gente percebe que continua. Qual seria a solução na visão de vocês? Boa tarde. Assim, infelizmente é uma situação que a gente vive dessa onda de violência, né? E o transporte público, eu sempre digo que ele é um local fácil dos caras chegar e roubar uma grande quantidade de celulares, como aconteceu agora na última quarta-feira. A gente vem tentando lutar de todas as formas contra essa onda de violência, né? A polícia, durante uma semana, fez aí uma verdadeira blitz, barreiras em vários lugares, coibiu, né? Foram cerca de 6 dias, 7 dias, sem nenhum assalto. Então, quando parece que há um certo relaxamento, né? As pessoas parece que não veem a presença da polícia, então eles vão lá novamente e continuam assaltando. A gente pede até nesse momento, né, que a Polícia Civil, uma das formas de coibir, seria que a Polícia Civil investigasse logo após um assalto e prendesse, né? Porque as empresas elas têm as filmagens de todos esses assaltos, né? Por que a Polícia Civil não vai lá, não pega e não coloca na cadeia ou não investiga usando os métodos que tem? Eu acho que essa seria uma das formas, porque com certeza são pessoas que já praticaram outros crimes. E a outra forma que os trabalhadores cobram e a população seria, eu sei que é quase que impossível colocar em todos, mas se a polícia destinasse em alguns horários, pelo menos em algumas linhas onde se tem essa maior quantidade, policiais para andar dentro do ônibus disfarçado, eu acho que iria coibir mais essas ações. Então, e como se diz também, essa questão do botão do pânico, que é muito discutida, em que a classe trabalhadora ela já nem acredita mais que isso aí vai ser colocado. Estão discutindo algum dispositivo, mas quando será isso, né? A gente tem urgência nisso. Bom, inclusive é uma discussão que já vem há alguns anos. Eu me lembro de pelo menos 2 anos que foi iniciada essa discussão, acredito que até mais. A última ocorrência registrada foi na quarta-feira, em um ônibus que fazia linha para um dos shoppings aqui da cidade. Inclusive a gente teve informações que os funcionários chegaram a ser ameaçados porque havia pouco dinheiro em caixa, Feijão.
Esse último de quarta-feira, assim como o outro que houve outro dia, foi uma situação bem atípica para os trabalhadores e para os usuários. Os caras entraram no shopping normal, em frente ao Riverside, como passageiros comuns, e logo que o ônibus começou a subir a ponte, eles anunciaram o assalto. E usando de extrema violência, né? Um ameaçando o motorista todo o tempo, o outro ameaçando de matar o cobrador, porque só tinha R$20 no caixa. Ameaçaram todos os passageiros, cerca aí de uns 35 passageiros que haviam dentro do carro nesse momento. E você imagina aí, em cima da ponte, a Juscelino Kubitschek, que liga a João 23 a Frei Serafim, o motorista lá com um revólver na cabeça, tendo que andar devagar para não balançar o carro, nem frear, não chamar a atenção de ninguém e tendo que ser um profissional. Eles foram até perto do Shopping Rio Puti. Quando terminaram de fazer o que eles tinham que fazer, desceram naturalmente, foram embora. Teve até câmeras próximas que filmaram e até agora ninguém teve uma resposta da polícia em relação a isso, a esse fato. Por que ainda não teve? A sociedade clama e espera que haja uma resposta. E depois ficou o passageiro passando mal, o cobrador apavorado, o motorista com medo, mas tendo que acudir todos os trabalhadores, os usuários que estavam lá, chamar SAMU. Foi um verdadeiro pânico dentro do transporte nesse dia. 3h30 da tarde, olha só o horário que as pessoas estão ali, se deslocando para o trabalho, nesse horário, quem entra 4 horas no shopping. E depois, no outro dia, esse mesmo motorista foi até a empresa para pedir que ela colocasse para fora, mas a empresa, sabiamente, colocou ele de férias, graças a Deus, para ele poder, como ele mesmo disse, aliviar um pouco a cabeça dele. O cobrador continua trabalhando, mas já foi assaltado com essa 6 vezes. Então ele já disse, Feijão, eu acho que eu vou pedir conta, porque eu tenho medo, porque agora não tem mais horário. Um único profissional, e a gente vê 3h30 da tarde, um horário que é o coração da cidade, de grande movimentação, que você imagina que não vai acontecer algo dessa natureza. O Joelson tem uma pergunta, pois não, Joelson? Gorete, eu queria aproveitar a presença do Feijão para saber dele, porque eu tive a informação de que alguns profissionais, motoristas e cobradores já estavam começando a tentar sair do sistema, procurar um outro caminho, pedir demissão, não aguentam mais essa situação de violência. Esses pedidos têm aumentado, têm crescido, Feijão? Infelizmente esse índice tem crescido e muito, em proporções que você não tem nem a dimensão, fora outros que estão procurando psicólogos para poder aliviar um pouco dessa tensão do dia a dia. A gente sabe que a violência ela tem em todos os lugares, Ela não acaba, mas a gente vê que é preciso que se tenha uma resposta. Quando há um assalto, por que não tem as prisões, as devidas prisões? Esse é o questionamento dos trabalhadores fazem. 38, ninguém foi preso. Então, todo mundo acha que pode fazer. E aí, dentro do ônibus, você está preso. O motorista preso à cadeira, o cobrador preso à cadeira. Todo mundo, para eles, são suspeitos. As pessoas, então, está virando um pânico. Então, muitos dizem, antes que eu morra, ou que eu adoeça mentalmente, eu vou sair. E a gente tem procurado aconselhar para procurar profissionais para que possa aliviar um pouco isso. Mas às vezes isso não resolve. Tem uma região da cidade hoje que esteja mais vulnerável a esses assaltos, que tem um registro maior de ocorrência? Assim, hoje está em todos os lugares, Claro que, como a gente diz, aquela região ali dos shoppings, ela se tornou um ponto de referência, parece. Mas aqui no centro também acontece. A Zona Sul e a Zona Norte, esses dois extremos, é onde acontece o maior número de assaltos do transporte coletivo. Desses 38, vocês podem ter certeza que aí uns 26, 27 foram nessas duas áreas. A Zona Leste, graças a Deus, está bem menor e a Zona Sudeste mais aqui nessa região, porque às vezes eles passam pelo shopping. Então, assim, está uma situação que a gente precisa, repito, secretário, todo mundo acredita no seu trabalho e a gente espera uma resposta sua em termos agora de prisões, e que continue a fazer essas blitz, porque a categoria já está cobrando que a gente volte a fazer paralisações, e eu acho que esse não é o momento ainda, mas se for necessário a gente irá fazer para poder realmente ter alguma posição, porque não é só os trabalhadores, são todas as pessoas que precisam do transporte público.
São cerca de 220 mil passageiros por dia aqui na capital. Muito obrigada, Fernando Feijão, ele que é presidente do Sintetro, trazendo as informações para a gente aqui sobre a segurança no transporte coletivo. Joelson.